Muito bem, pessoal do oitavo ano, muito bom dia a todos. Aqui é o professor Michel. Estamos aí de volta às nossas aulas, até presente momento, aulas de forma remota. Estamos iniciando o terceiro bimestre. Vamos aqui fazer uma recapitulação sobre o continente americano, matéria essa que nós já estudamos no bimestre passado. Com uma área de mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, o continente americano é o segundo mais extenso do mundo, perdendo apenas para o continente asiático. Seu território é bastante alongado no sentido norte e sul, o que explica a diversidade natural da paisagem. O continente americano ele pode ser regionalizado por duas formas distintas. O primeiro critério é o físico, que é aquele critério no qual é dividida a América em América do Norte, América Central e América do Sul, e o critério, o aspecto histórico-cultural, é onde nós dividimos a América em anglo-saxônica e América Latina. A América anglo-saxônica são os países que foram colonizados pelos ingleses, certo? E tem ali como representantes os países da América Anglo-Saxônica, o Canadá e os Estados Unidos, certo? Só que quando você vai para a questão do critério físico, você percebe que o México está na América do Norte, mas o México não é parte da anglo-saxônica, justamente por causa da colonização. E a colonização nos países anglo-saxônicos, que é o Canadá e os Estados Unidos, foi uma colonização de cunho de povoamento, não de exploração como foi no Brasil e nos demais países da América Latina. Então, nós temos aqui um breve histórico, né, do Cristóvão Colombo, navegador espanhol que chegou à América em 1492. 1900, não, aí já é demais, né? E o continente americano é chamado de Novo Mundo, porque existiu o Velho Mundo, né, o que era conhecido até então, que era a Europa, a Ásia e a África. Depois vem o Novo Mundo, que para eles, né, isso aqui não existia ou não era conhecido, né? E depois vem o novíssimo mundo, que é a Oceania, onde fica a Austrália, Nova Zelândia, mas isso é assunto mais para frente, para o ano que vem. Então, e houve esse processo de colonização pelos espanhóis e, no caso do Brasil, pelos portugueses, a partir aí do final do século XV, início do século XVI. E as colônias que foram desenvolvidas aqui foram colônias de exploração, onde depois houve também o processo de escravidão, o genocídio contra os índios, né? Muitos e muitos milhões de indígenas morreram sendo expulsos ou sendo mortos em suas próprias terras, né? E nós podemos aqui ver nessa informação, por exemplo, que estima-se que 50 milhões de habitantes viviam no continente quando a Colombo desembarcou aqui na América. Então, o que é 50 milhões de pessoas? Era muita gente, eram muitos índios, né? E algumas civilizações aí com grande poder militar, organização política, algumas civilizações aí que conseguiram até desenvolver é, pirâmides, grandes construções, né? Então tudo isso foi se perdendo a partir do momento em que houve essa colonização brutal por parte dos europeus, em específico os espanhóis, né? E essa exploração ela trouxe aí vários problemas, a, vários povos indígenas foram dizimados, foram mortos, né? E muita cultura, muita coisa também foi se perdendo ao longo do tempo. E
Então, já falei das colônias de exploração e de povoamento, né? E vamos também falar um pouquinho do relevo, certo? O relevo da América, né? O relevo da América. Existem aí áreas muito altas de montanhas, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, né? Existem áreas de planícies. O Brasil, por exemplo, tem muitas planícies. Nós temos aí uma diversidade de relevos, né? Mas, dentre esses tantos relevos, nós vamos destacar aí as três grandes unidades, que são os planaltos orientais a leste, as planícies centrais e as cadeias de montanhas ocidentais, que é a oeste. Essas cadeias de montanhas, podemos citar aí a Cordilheira dos Andes. Os planaltos, né, nós podemos aí citar, por exemplo, planaltos a leste. Nós temos aí alguns planaltos, né, no próprio Brasil, né, Brasil, Guiana, a norte do Brasil, né, nessa parte norte, leste, nós temos aí uma grande área de planaltos. E as planícies centrais, principalmente, nós temos aí regiões do Brasil que tem essas planícies, o Paraguai, né? Enfim, a diversidade climática também ocorre. Nós temos vários tipos de clima: clima equatorial, clima tropical, subtropical, clima semiárido, vários climas na Europa. Gente, eu tô falando Europa porque, como eu dou aula também para o nono ano e acabei de falar de Europa, aí vem Europa na cabeça, tá? América, me perdoe. E a formação vegetal, né, que está totalmente ligada ao clima e ao relevo, certo? A vegetação, ela tem tudo a ver com o clima e com o relevo. Por exemplo, tipo de vegetação original, né? Taiga, tundra, floresta temperada, floresta tropical úmida, savanas e estepes. A floresta tropical úmida, por exemplo, nós temos aí Mata Atlântica, nós temos a floresta amazônica, né? Já a tundra já é mais lá para aquela região do norte da América, né? Por exemplo, no Canadá, né? Então nós temos aí essa diversidade de clima, de relevo, de vegetação. Temos aqui na página 68 algumas atividades que falam sobre a América Central, Norte, América do Sul. Vocês vão completar, né? Compreende o Canadá, Estados Unidos e México. Aí aqui em termo físico, né? Na divisão física da América, é formada pela parte istmica, ou seja, continental, e a outra insular, que é uma parte de ilhas. Eu só quero orientar vocês, se não é saber, vocês olhem, tá? Para essa partezinha do meio aí, abaixo, a sul do México e a norte aí dos países igual Venezuela e tal, esses países que estão no meio aí da América. E a letra C corresponde à porção que se inicia nas terras da Colômbia e se estende em direção ao sul. Então, qual que é essa América? Qual que é essa parte da América? Aí que faz parte da Colômbia, Brasil, Paraguai, etc. Os primeiros povos da América referem-se àqueles que viviam na América antes da chegada do europeu. Também são chamados de. Vocês vão marcar a alternativa correta. Tá fácil, tá fácil. Só de bater o olho você já identifica qual é. Vocês vão ler aqui as duas colunas sobre as características do tipo de colonização da América. Uma foi povoamento e outra de exploração. E vocês vão marcar aqui a letra A, B, C e D. Vão marcar, por exemplo, se você acha que foi o tipo de colonização presente na porção norte da América, na América anglo-saxônica, né? América anglo-saxônica, presta atenção. Estados Unidos
e Canadá, porque o México foi uma colônia de exploração também. Mas aí, por exemplo, você acha que foi uma colônia de povoamento ou de exploração? Se for povoamento, na letra A, aqui dentro do parênteses, você vai colocar um 1. Se você acha que é exploração, você vai marcar o 2. Você vai fazer isso em todas as 4 alternativas. Com base na imagem, nas informações dadas na legenda, escreva qual tipo de relevo onde aparece o continente americano, temperatura predominante, ocupação humana, vista de montanhas rochosas, cadeias que se estende pela costa oeste dos Estados Unidos e o Canadá. Foto no estado de Colômbia, Estados Unidos 2012. Então vocês vão falar o tipo de relevo, se é um relevo de montanhas, em qual parte do continente americano, se é norte, se é central, se é América do Sul, e qual a temperatura, né? Qual que é a temperatura, qual que é o tipo de clima dominante e como que é predominante. E qual que é como que é a ocupação humana. Se aqui tem muita gente morando, a ocupação humana é bastante baixa. Então na página 69 encerra então as atividades. Agradeço a participação de vocês. Deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, deixe aí a sua pergunta e eu estarei pronto a atendê-los, a responder vocês. É um prazer ter vocês aqui na minha aula, beleza? Então esse foi o nosso assunto de hoje, apresentando o continente americano, na volta às aulas no terceiro bimestre. Valeu, até a próxima aula, fui!